Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Um dos assuntos mais relevantes no direito societário é, sem dúvida, o estudo das operações societárias. Na videoaula de hoje eu falarei sobre as principais características de cada uma delas e as suas principais distinções. São elas a transformação, a incorporação, a fusão e a cisão. Antes de tudo, é muito importante relembrar que operações societárias são metamorfoses, transformações que acontecem na estrutura da sociedade ou na sua gênese, e isso trará inúmeras consequências jurídicas no campo obrigacional e societário. As operações societárias estão previstas na Lei da Sociedade Anônima, a Lei 6.404/76, e também no Código Civil. Então vamos ao estudo de cada uma delas. Transformação. O artigo 220 da Lei da Sociedade Anônima dispõe que transformação é a operação pela qual uma sociedade passa de um tipo para outro. Exemplo de uma sociedade anônima que passa a ser uma sociedade limitada, ou o contrário, uma sociedade limitada que passa a ser uma sociedade anônima. Houve então uma transformação em sua estrutura, no tipo societário inicialmente estabelecido. Veja que o exemplo dado com sociedade anônima e sociedade limitada, a LTDA, é meramente ilustrativo. Isso pode acontecer com qualquer tipo societário, contanto que mude de um tipo para o outro. Incorporação. A Lei da Sociedade Anônima, no seu artigo 227, diz que haverá incorporação quando uma ou mais sociedades são absorvidas por outra. O que vai acontecer aqui é muito simples. Uma ou mais sociedades serão extintas porque o seu patrimônio será totalmente absorvido por outra sociedade. Uma sociedade desaparece, que é a sociedade que foi incorporada, e a sociedade incorporadora continua existindo, só que adquirindo os direitos e obrigações daquela sociedade que foi extinta pela incorporação. Fusão. Segundo o artigo 228 da Sociedade Anônima, haverá fusão sempre que duas ou mais sociedades se unem para gerar uma nova sociedade. E essa nova sociedade vai adquirir todos os direitos e obrigações das duas outras sociedades que se fundiram. E uma dica muito importante: fusão só acontece entre sociedades, nunca entre empresário individual com empresário individual, porque essas pessoas são pessoas naturais que exercem atividade empresarial. Na verdade, fusão entre pessoas só em Dragon Ball Z. Cisão. A cisão é uma operação pela qual uma sociedade divide ou transfere parte do seu patrimônio para uma ou mais sociedades. A cisão pode ser parcial ou pode ser total. Haverá cisão parcial quando essa transferência patrimonial não importar na extinção da sociedade originária. Ou seja, a sociedade cindida continua existindo. O que ela vai fazer é apenas transferir parte do seu patrimônio para outra sociedade. Daí o nome cisão parcial. Na cisão total, essa transferência patrimonial vai importar consequentemente na extinção da sociedade originária. Isso porque não haverá mais patrimônio para que a sociedade exista e continue exercendo a sua atividade econômica. Em outras palavras, na cisão total, a sociedade cindida simplesmente é extinta. Recapitulando então, na transformação societária, o que vai acontecer é que um tipo societário vai se transformar em outro, como, por exemplo, uma sociedade anônima que passa a ser uma sociedade limitada. Na incorporação, por sua vez, uma sociedade é inteiramente absorvida por outra, deixando de existir. Na fusão, duas ou mais sociedades se unem, deixando de existir, para dar existência a uma nova sociedade. A cisão parcial, quando a transferência patrimonial não extinguir a sociedade cindida. Haverá cisão total quando a transferência patrimonial extinguir a sociedade cindida. Ou ainda, para ser ainda mais didático, fique atento a essas dicas. Na transformação, um tipo societário simplesmente se transforma em outro, deixando de ser uma sociedade anônima, por exemplo, passando a ser uma sociedade limitada. Já na incorporação, uma determinada sociedade absorve todo o patrimônio de outra. Então, uma das sociedades deixa de existir porque foi totalmente absorvido por outra sociedade. Então, a sociedade incorporadora continua existindo e a sociedade incorporada
desaparece. Já na fusão, temos dois tipos societários que se unem para formar um terceiro tipo societário, uma nova sociedade. Então há aqui uma junção patrimonial e societária. Veja só, os outros tipos societários desaparecem, dando ensejo a uma nova modalidade societária. Já na cisão, o que vai acontecer é a divisão patrimonial. Uma sociedade transfere parte do seu patrimônio para outra sociedade. Se essa sociedade cindida continuar existindo, dizemos então que houve uma cisão parcial, porque houve a divisão do patrimônio, transferindo parte deste para outra sociedade, mas continua existindo outra sociedade. Mas, se dessa cisão ocorrer a extinção da sociedade originária com a transferência total do patrimônio, dizemos então que houve uma cisão total. E para finalizar, seguem aqui 4 dicas importantíssimas que você deve observar no que diz respeito às operações societárias. Primeiro, toda operação societária importa na modificação ou metamorfose da estrutura societária. Segundo, todas as operações societárias deverão ser averbadas ou registradas na junta comercial, conforme o caso. Terceiro, embora a lei da sociedade anônima e o Código Civil prevejam normas para as operações societárias, é importante lembrar que sempre em que uma operação societária figurar uma sociedade anônima, a lei aplicada deverá ser a lei da sociedade anônima, por causa do princípio da especialidade ou princípio da especificidade, em se tratando de uma lei mais específica para a situação concreta. Quarto, alguma dessas operações societárias que eu citei nesse vídeo podem provocar inúmeros impactos na economia. E por isso, algumas dessas operações, elas poderão ser submetidas ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As hipóteses em que as operações societárias serão submetidas ao CAD estão previstas no artigo 88 da Lei 12.529 de 2011, chamada também de Lei do CAD, ou Lei do Novo CAD, ou ainda Lei do Super CAD. Observem que nessa videoaula eu trouxe apenas aspectos gerais, de conceitos e distinções de cada uma das operações societárias. É importante aprofundar ainda mais no estudo de cada um desses tipos societários, hein? Não fique só nesse vídeo. Então eu encerro por aqui convidando todos vocês para se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!